Para o motorista, a presença de uma motocicleta é mais facilmente perceptível através do farol aceso, através das roupas claras que você, motoqueiro, esteja usando, do que pelo barulho que eventualmente sua motocicleta possa fazer. Por isso, use sempre roupas claras e mantenha o farol sempre aceso. Boa noite, aqui estão os nossos principais assuntos de hoje. O empresariado comercial de São Paulo se reúne para ouvir o candidato Leonel Brizola. Agora, Leonel Brizola quer fazer investidas cada vez maiores sobre o eleitorado de São Paulo. Cresce a cruzada islâmica contra o livro Versos Satânicos. Está difícil encontrar leite nas padarias do Vale do Paraíba, mas a culpa, segundo os produtores, não é do Plano Verão. Até abril, o Congresso Nacional deve votar o novo Código de Defesa do Consumidor, um código que já começa a provocar polêmica. O calor e as chuvas vão continuar amanhã em todo o estado. O Jornal da Cultura está começando. Os muçulmanos de todo o mundo estão fazendo uma cruzada contra a publicação de versos satânicos, por considerarem um livro ofensivo ao profeta Maomé. Na Europa, os governos continuam firmes na defesa da liberdade de expressão. Na França, o primeiro-ministro Michel Rocard ameaça levar aos tribunais quem incentivar a violência ou o assassinato do escritor Salman Rushdie. Em Paris, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, se encontrou com o presidente francês François Mitterrand. Eles têm uma porção de divergências quanto à política da Comunidade Econômica Europeia. Mas hoje, um assunto teve consenso. Os dois defendem a liberdade de expressão, mesmo que às custas do rompimento de relações diplomáticas com o governo de Teherã. Em Londres, a editora Penguin, que publica versos satânicos, continua sob vigilância policial, especialmente agora que um desconhecido grupo extremista chamado Forças Revolucionárias Muçulmanas do Mundo marcou para os próximos 15 dias a morte do escritor inglês. Os muçulmanos do mundo todo estão a pleno vapor. Todos os dias fazem uma passeata contra versos satânicos e Salman Rushdie. Não faltam caricaturas e bonecos de papel. Hoje, em Londres, alguns exemplares do livro foram queimados. Depois, os manifestantes tentaram ir até a editora, mas não conseguiram. Em Paris, onde o governo garante o direito de livre manifestação, os islamitas gritaram por Alá. No Paquistão e na Índia, pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas durante as várias manifestações contra versos satânicos. Não faltam adesões a essa causa. A última veio de Dakar, no Senegal. Quem matar Rushdie terá um lugar no paraíso, ao lado de Alá. Garante um ayatolá senegalês. Sara Coelho, da Editoria Internacional. No Irã, o chanceler soviético Eduard Shevardnadze se reuniu com o presidente Ali Khamenei. Gradualmente, Moscou tenta romper o gelo com os iranianos depois de ter apoiado o Iraque durante os 8 anos na Guerra do Golfo Pérsico. O chanceler soviético Eduard Shevardnadze teve uma reunião com o presidente do Irã, Ali Khamenei. Khamenei pediu pressão sobre o governo do Iraque para que saia logo uma solução de paz no Golfo Pérsico. A visita do ministro de Relações Exteriores da União Soviética a Teherã encerra uma viagem de 10 dias, cujo principal objetivo foi aumentar a influência dos soviéticos na região. Nós estamos aqui todas as noites falando no Irã e no Ayatollah Khomeini. A imprensa do mundo inteiro já preparou o obituário do Ayatollah. Mas o guia espiritual da Revolução Islâmica está mais vivo do que nunca. O comentário é do editor internacional Caio Blinder. Há alguns meses se dizia que Khomeini só tinha alguns meses de vida, mas ele está ativo como não se via há muito tempo. No domingo, o Ayatollah conversou com o chanceler soviético. É um fato sem precedentes, e a entrevista não foi por cortesia ou identificação com o comunismo. O grande objetivo de Khomeini, no momento, é bombear oxigênio para a Revolução Islâmica. A campanha contra o livro Versos Satânicos é um instrumento muito adequado para tal missão. Nesta cruzada, Khomeini aceita a ajuda de todo mundo, até dos comunistas. O chanceler soviético ouviu com atenção, mas como não é bobo, ficou cauteloso.
Ele sabe que Khomeini vive num mundo à parte, no qual comunismo e capitalismo são secundários. A cruzada hoje é contra o Ocidente, amanhã pode ser contra os valores socialistas. O presidente norte-americano George Bush chegou hoje a Seul, capital da Coreia do Sul, última etapa de sua viagem pela Ásia. Houve várias demonstrações de protesto contra a presença de Bush e a polícia sul-coreana prendeu 15 manifestantes. O presidente americano George Bush foi recebido pelo presidente da Coreia do Sul, Roh Tae-woo. Durante as 5 horas que permaneceu em Seul, o presidente dos Estados Unidos prometeu manter em território sul-coreano o mesmo número de soldados americanos que já estão lá. As manifestações de protesto aconteceram porque os que querem a reunificação com a Coreia do Norte acham que a presença de tropas americanas é o maior obstáculo a qualquer acordo com os norte-coreanos. Em Washington, John Tower, indicado pelo presidente Bush para ser o secretário de Defesa dos Estados Unidos, jurou durante um programa de televisão que nunca bebeu em serviço. Tower prometeu que, se for aprovado pelo plenário do Senado para o cargo de chefe do Pentágono, não tocará em nenhuma gota de álcool enquanto estiver exercendo a função. Em Belfast, capital da Irlanda do Norte, um policial reformado morreu em consequência da explosão de uma bomba colocada embaixo do seu carro. O Exército Revolucionário Irlandês, ou IRA, organização de extremistas católicos da Irlanda, assumiu a responsabilidade pelo atentado. Em outra cidade da Irlanda do Norte, Londonderry, a polícia descobriu e desmontou outra bomba colocada pelo IRA perto de uma escola primária. Na Finlândia, a cidade de Savonlinna realizou o Campeonato Mundial de Esculturas na Neve, com 20 participantes representando 10 países. Os campeões foram os americanos, que fizeram reproduções de personagens de Walt Disney. Houve também representações de focas amestradas e de leões feitas por outros ganhadores, os finlandeses e os estonianos. E não faltou um escorregador para os próprios competidores se divertirem. No sul da Europa, 23 pessoas morreram e mais de 2.000 estão desaparecidas por causa de violentas tempestades. Na Espanha, ventos de 130 km por hora interromperam o fornecimento de eletricidade e causaram inundações. Em Gênova, na Itália, o mar invadiu parte da cidade, provocando a maior inundação dos últimos 20 anos. Na França, houve vários desastres de automóvel e uma onda gigante destruiu um restaurante na costa mediterrânea. Perto da cidade francesa de Brest, um navio de Singapura afundou. As equipes de resgate procuram os 14 marinheiros do barco sem esperança de encontrá-los vivos. Vicente Adorno, da Editoria Internacional. O empresário norte-americano Peter Tripp reafirmou hoje que foi testemunha de suborno na liberação do Bateau Mouche 4. Peter Tripp deu um depoimento de 2 horas à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi o segundo depoimento do empresário Peter Tripp desde que chegou de Los Angeles no domingo. Hoje, na Polícia Civil do Rio, ele confirmou que viu o dono da Itatiaia Turismo subornar o sargento da Marinha, Antônio Braga de Vasconcelos, pouco antes da liberação do Bateau Mouche 4. Peter Tripp era um dos passageiros da embarcação que naufragou na Baía de Guanabara na noite do Réveillon. O advogado de Francisco Garcia Ribeiro, dono da Itatiaia Turismo, disse que o depoimento do americano contradiz tudo o que foi apurado até agora. Talvez ele esteja fazendo alguma confusão. Até porque ele identifica um sargento que nunca esteve a menos de 4,5 metros do senhor Francisco. Não há a menor chance de isso contrariado por 130 depoimentos tomados aqui, repetidos da Marinha. Não há a menor chance de identidade entre a figura física do senhor Francisco ter se aproximado do sargento Vasconcelos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente anunciou hoje que não serão concedidas novas autorizações para derrubadas na Mata Atlântica. Em São Paulo, o corte de madeira acontece principalmente no Vale do Ribeira para as serrarias de Iguape, Cananéia, Registro e Pariqueraçu. A portaria do antigo IBDF proíbe novas autorizações, mas não revoga as que já foram concedidas. A Unicamp está convidando os 572 prefeitos do estado para mostrar os projetos desenvolvidos na universidade. A solução para a construção de casa popular foi o que mais agradou. A universidade não é um lugar cheio de cientistas malucos com muitas ideias sem aplicação prática. É isso que a Unicamp quer provar com a feira Ciência e Tecnologia a serviço da comunidade. Nos 2.000 metros quadrados do Centro Internacional de Eventos, foram montados estandes com 77 produtos e serviços. São tecnologias simples, rápidas e baratas, bem ao gosto do público-alvo da feira, os 572 novos prefeitos do estado. O senhor acha que esse casamento entre a universidade e as prefeituras pode ajudar a resolver os problemas das cidades? Eu não tenho dúvida de que nós poderemos oferecer a contribuição, não apenas, obviamente não apenas a Unicamp, eu acho que nós estamos também oferecendo com isso um exemplo a ser seguido por todas as demais universidades, porque eu acho que dentro da universidade existe um potencial muito grande, não aproveitado, de contribuição para a solução dos problemas sociais.
Até amanhã haverá palestras sobre temas complexos como desenvolvimento econômico e urbanização. Mas o forte da feira é mesmo apresentar soluções simples para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Este pequeno manual, por exemplo, ensina a montar toda a infraestrutura de um parque ecológico. Hoje, 4 municípios paulistas utilizam o processo eletrolítico de tratamento de esgoto, desenvolvido pela Unicamp. Um método 90% mais barato que o convencional. Na área da saúde, a vedete da feira é o Gabinete Odontológico Simplificado, de fácil construção e locomoção para atendimento da população carente. Mas o que mais interessou aos prefeitos, sempre às voltas com problemas habitacionais, foi o projeto da Casa Popular. Construída por módulos, não requer mão de obra especializada e é própria para construção em mutirão. Custa 50% menos que as casas convencionais. Toda essa tecnologia agradou principalmente aos prefeitos de cidades com poucos recursos. Com esses projetos, eu acho que vai ajudar muito, viu? Somente isso aqui me interessa muito. Graziela Azevedo, Jornal da Cultura, São Paulo. O governo estadual mandou projeto de lei à Assembleia aumentando em 25,43% o salário do funcionalismo em geral. Na área de segurança pública, o reajuste será de 38,65%, beneficiando tanto policiais civis quanto militares. Também hoje o secretário Alberto Goldman informou que os secretários de escolas estaduais foram promovidos para a escala 2, o que significa um aumento de salário e promoção para um posto equivalente a chefe de seção. A chuva de hoje deve se repetir amanhã e o calor vai continuar em todo o estado de São Paulo. A previsão do tempo com Valéria Grilo. A semana começou com tempo bom em São Paulo, sol e muito calor. Isto favoreceu a formação de áreas de instabilidade e o resultado foi um aumento de nebulosidade com chuvas em todo o estado. Elas se concentraram no centro, leste e nordeste. As pancadas mais fortes caíram em Bauru, Garça, São Pedro, toda a região próxima a Ribeirão Preto, além da capital. Aqui na Água Branca a máxima foi de 33 graus, no Guarujá 32 e em Ribeirão Preto chegou a 34. Agora temos 23 graus. Amanhã, terça-feira, vamos ter mudança na fase da Lua. A partir das 5 e 7 da tarde, entramos na Lua minguante. As imagens do satélite mostram áreas de instabilidade sobre o Brasil, provocando chuvas e nebulosidade. Elas vão se concentrando na região nordeste e central. Na última foto, as áreas estão mais isoladas sobre o sul e sudeste e mais intensas no centro e no nordeste. O Rio Grande do Sul, em escuro, indica sol e calor, sem possibilidade de chuvas. Amanhã o tempo em São Paulo vai estar sob influência das áreas de instabilidade. A previsão é de tempo bom com sol e calor, mas a nebulosidade deve aumentar durante o dia, provocando chuvas e trovoadas na parte da tarde. Aqui na capital a temperatura deve variar dos 20 aos 32 graus, no litoral dos 22 aos 33 e no interior dos 23 aos 35 graus. Vamos ao nosso intervalo. O Jornal da Cultura volta em instantes com as notícias de economia e política. Até já. Portugal, no Repórter Especial. A modernização do mais novo integrante da Comunidade Econômica Europeia. Reportagens especiais mostram a vida nas grandes cidades portuguesas. O crescimento da indústria e da agricultura. A força do turismo. Nove e meia da noite. Tá todo mundo nessa de fuçar e conhecer. O Revistinha, a ligação total com a garotada. Mais a saber. Esporte, música, humor, informação e muita gente legal. É a vida da... Revistinha, prêmio APCA de melhor programa infantil. De segunda a sexta, 11 da manhã e 5 da tarde. Revistinha. Nesta terça, Planeta Terra Especial, terceiro capítulo. Os movimentos dos oceanos e continentes. As imprevisíveis variações atmosféricas que trazem tempestades, inundações e secas.
os ciclos das estações e as tentativas de controle através da tecnologia moderna e das pesquisas meteorológicas. O enigma do clima no terceiro capítulo de Planeta Terra Especial, nesta terça, 8h30 da noite. O governador Orestes Quércia decidiu hoje conter o entusiasmo das bases do PMDB de São Paulo. Essas bases tentaram lançar a candidatura dele à presidência na pré-convenção de ontem na capital, mas o governador impediu, garantindo que não é candidato. Hoje ele foi taxativo. Eu não digo que não sou candidato porque o doutor Ulisses é candidato. Eu não sou candidato porque eu não sou candidato mesmo. Mesmo que ele não venha a ser o candidato do PMDB, eu não vou ser o candidato. Nem que seja feito um pedido pessoal por parte dele, governador? Não, isso não existe, né? De forma que essa é a colocação. Eu tenho muito apreço pelos companheiros que entendem que eu poderia ser um bom nome para a presidência, mas eu pretendo ser governador os 4 anos. Depois da posição assumida pela bancada do PMDB aqui na Assembleia, e o governador disse não, os senhores vão fazer mais alguma coisa ou os senhores vão se dar por satisfeito? Eu acho que o desejo da bancada ficou muito claramente expresso. E também a posição do governador. Nós desejamos que ele leve o seu nome à convenção como uma opção a mais, e o governador disse que não. Agora, daqui à convenção, nós temos pelo menos 2 meses. E podem acontecer fatos políticos que justifiquem uma reavaliação por parte do governador. O candidato do PDT à sucessão presidencial, ex-governador Leonel Brizola, falou hoje a empresários do comércio em São Paulo. Ele defendeu a propriedade privada e, mais uma vez, criticou o PT. A palestra abriu uma série de debates com candidatos a presidente, organizada pela Federação do Comércio. Mais de 100 empresários, na maioria presidentes de sindicatos do comércio varejista, interromperam a rotina de trabalho para ouvir Leonel Brizola. Muitos vieram do interior. O candidato falou durante 3 horas, repetiu as críticas ao PT, chamando o partido de radical. Defendeu a necessidade de uma candidatura moderna e independente. No final, respondeu às perguntas dos empresários. O debate foi descontraído. Em alguns momentos, Brizola fez a plateia rir. Saiu como vencedor de uma batalha. O senhor acha que hoje o senhor agradou, governador? Bom, eu tenho dificuldade de lhe dar essa resposta, mas eu acho que feio não fiz. E desagradar também, isto também não ocorreu. Só ganhou alguns votos aqui? Eu acho que sim. Um homem que fala durante 2 horas e meia para um público que permaneceu grande do começo ao fim, eu acho que, no sentido geral, ele teve informações bastante importantes, trouxe informações bastante importantes para nós aqui na Federação do Comércio, como também levou algumas opiniões importantes a respeito do que o empresário do comércio imagina do que seja ser presidente da República. A Federação do Comércio ainda não tem as datas para os próximos debates com os outros candidatos à presidência da República. Há a promessa de que até junho todos os candidatos serão ouvidos sem exceção, mas com certeza poucos serão recepcionados por um público tão atento e curioso quanto o de hoje. Glória de Mônaco, Jornal da Cultura, São Paulo. Aos poucos, o presidenciável Leonel Brizola vai encontrando os caminhos para entrar em São Paulo e investir no maior eleitorado do país. É o que comenta agora o editor de política do Jornal da Cultura, Renato Faleiro. O ex-governador Leonel Brizola sabe que o partido dele, o PDT, é um partido sem expressão em São Paulo. Como então conquistar o principal eleitorado do país? Leonel Brizola acredita que o eleitorado de São Paulo, no primeiro turno, vai ficar bastante dividido com tantos candidatos importantes. Lula, Jânio Quadros, Orestes Quércia ou Ulisses Guimarães, Afife Domingos, Paulo Maluf, Mário Covas e por aí afora. Enquanto isso, Brizola irá garantir o eleitorado de outros estados. É uma estratégia simples que tem sido comentada abertamente pelo ex-governador. Amanhã, a bancada estadual do PMDB avalia os resultados da convenção do partido no fim de semana com o governador Orestes Quércia no Palácio dos Bandeirantes. O governador recuou claramente diante das manifestações a favor da candidatura dele à presidência. A reação de alguns governadores do partido não foi nada boa. Houve críticas no Rio, em Minas, na Bahia e na ala moderada do PMDB. Parece ter ficado evidente que o lançamento da candidatura foi precipitado. É que ainda faltam 2 meses para a decisão final do PMDB. E até lá, muita água vai passar por baixo da ponte.
O senador Jarbas Passarinho e o ex-governador Paulo Maluf disseram hoje em São Paulo que o PDS deve ter um candidato próprio à presidência da República. Eles decidiram esperar a volta do deputado Delfim Neto antes de discutir a chapa Jânio Quadros Jarbas Passarinho lançada pelo parlamentar em Paris. No encontro de hoje, os dois presidenciáveis do PDS procuraram superar algumas divergências e decidiram que não irão se enfrentar na convenção que vai escolher o candidato do partido. Olha, se a gente está conversando todos os dias e uma definição será dada, quem sabe, um pouco mais para frente, principalmente verificando o que vai acontecer nos outros partidos, eu creio que é uma questão até de inteligência política, de não haver uma definição hoje entre nós dois, mas nós estaremos juntos. Eu estarei com o Jarbas e Jarbas estará comigo, tenho certeza. Quer dizer, então, o PDS... Eu gostaria de aproveitar para complementar a pergunta que você fez ao Dr. Paulo e dizer claramente que eu não disputaria contra ele na convenção. E tenho a impressão que ele não disputaria contra mim na convenção. Nós chegaremos lá por harmonia. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, passou hoje por uma série de exames no Instituto do Coração aqui em São Paulo. O ministro, de 61 anos, sofreu um infarto de madrugada na Bahia e foi internado no INCOR. O repórter Sérgio Roberto Ribeiro tem outras informações. De acordo com o último boletim médico divulgado por volta das 11h30 da manhã, continua inalterado o estado do ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele está consciente, recebendo alimentação por via oral e não foi registrada nenhuma complicação até o momento. De acordo com a equipe médica que o acompanha, ele deverá permanecer aqui no Instituto do Coração por 15 dias e depois disso deverá ser submetido a uma cirurgia para implantação de 3 pontes de safena. Hoje, durante o dia, vários amigos, empresários, políticos estiveram presentes aqui no Instituto do Coração, mas o ministro continua sem poder receber visitas. A divulgação do próximo boletim médico está marcada para amanhã, às 11h30 da manhã. O ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, já superou a fase mais crítica da pneumonia que sofreu na viagem ao Japão. O chanceler, de 70 anos, estava gripado já há uma semana. Isso enfraqueceu a resistência do pulmão esquerdo e abriu caminho para a pneumonia. Segundo os médicos, o pior já passou, mas Abreu Sodré, que voltou hoje de manhã para São Paulo, deve ficar em repouso por mais 7 dias. O presidente Sarney chegou hoje do Japão. Na base aérea em Brasília, reafirmou que as negociações da dívida são independentes da questão ambiental e falou sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos. Nossas relações com os Estados Unidos, elas não passam por um bom período, mas nós não temos de nenhuma maneira nenhuma sombra de qualquer ameaça que elas possam chegar a um nível ruim para os dois países. E eu acredito que o meu encontro com o presidente Bush foi muito importante no sentido da regularização dessas relações, uma vez que eu tive a oportunidade de dizer que nós precisávamos ter uma agenda positiva e não uma agenda negativa como vínhamos tendo nesses últimos anos. O presidente também acusou o Banco Mundial de estar invertendo seu papel na economia internacional. Sarney disse que o BIRD está tirando o dinheiro dos países em desenvolvimento em vez de ajudar o crescimento desses países. E citou o caso do Brasil, que recebeu 200 milhões de dólares do Banco Mundial e terá que pagar 1 bilhão e 700 milhões. O comentário é de José Alquiuso. Olha, essa questão com o Banco Mundial está bastante complicada. O BIRD prometeu emprestar ao país 500 milhões de dólares para investimentos no setor elétrico, num contrato feito com a Eletrobras. Ocorre que no meio do caminho, o governo decidiu extinguir a Nuclebras e a usina nuclear de Angra ficou sob a responsabilidade da Eletrobras. Aí, o Banco Mundial suspendeu a liberação do empréstimo com receio de que o dinheiro fosse utilizado na usina e preocupado aí com a preservação do meio ambiente. O pior dessa história é que no acordo da dívida externa assinada no ano passado, ficou definido que os bancos credores só dariam dinheiro novo ao Brasil se o Banco Mundial liberasse antes o empréstimo para o setor elétrico. Agora, a situação nua e crua é a seguinte: o Banco Mundial não quer dar o empréstimo e os bancos credores, cumprindo um acordo, não querem dar o dinheiro deles. Só aí são quase 2 bilhões de dólares que o Brasil está esperando desde o início do ano. O ministro do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia, Roberto Cardoso Alves, se defendeu hoje das acusações que vem recebendo nos últimos dias. O ministro está sendo apontado como responsável por operações irregulares na exportação de açúcar e café solúvel. Ele também vem sendo acusado de facilitar vistos de entrada no país de imigrantes chineses para beneficiar despachantes de São Paulo. No sábado ainda surgiu uma outra denúncia. Em sua coluna no Jornal do Brasil, o jornalista Ricardo Noblat disse que Cardoso Alves carrega uma metralhadora portátil em sua maleta.
Hoje o ministro chamou os acusadores de vagabundos e disse que são eles. Isso é uma orquestração da esquerda radical, de jornalistas sem nenhum escrúpulo e que tentam me atingir. Mas o senhor não pretende renunciar do governo? Renunciar ao governo por causa de vagabundo? Que isso? O Conselho de Política Fazendária adiou por um mês a cobrança do ICMS, que entraria em vigor nesta quarta-feira. Assim, muitos produtos deixarão de subir de preço, com exceção das tarifas de telefone e energia elétrica. É que vários estados já decidiram incluir o novo imposto nas contas de luz e telefone. Em São Paulo, por enquanto, não haverá aumento de tarifas. A reunião do CONFAS reuniu secretários da Fazenda de todo o país em Brasília. Depois de uma longa reunião hoje no Ministério da Fazenda, os secretários resolveram atender o pedido do ministro Mailson da Nóbrega. O ICMS, que elevaria os impostos a partir de quarta-feira, vai ficar congelado. Com isso, produtos considerados supérfluos, como cigarros, por exemplo, não vão mais subir de 17% a 25%, como estava previsto. Para todos os produtos, a alíquota praticada será de 17%. No caso de produtos isentos, como fertilizantes e minerais, por exemplo, foram assinados 50 convênios mantendo a isenção que deveria acabar a partir do próximo dia 1º. Mas em alguns estados, as tarifas de telefone e energia elétrica vão subir. É que o imposto único foi substituído pelo ICMS, mas o ministro garante que no caso da energia elétrica vai haver compensação. A carga tributária que incide sobre a energia elétrica vai ser reduzida, porque hoje existem alíquotas do imposto único sobre a energia elétrica superiores a 17%. Não haverá necessidade de alterar a tarifa, mesmo porque os estados decidiram manter a isenção que hoje prevalece no imposto único para consumidores de até 100 quilowatts mês. O secretário da Fazenda de São Paulo afirma que o estado vai ter no mês de março um prejuízo de 25 milhões de cruzados novos. Mas, segundo ele, não vai haver aumento de preços para os paulistas. Nós temos reduções do imposto do ICM em São Paulo para o pão, para o arroz, para o feijão, para as carnes e para o sal. Isso aliado a algumas isenções que foram mantidas hoje pelo CONFAS, como sobre hortifruti e granjeiros, sobre ovos, sobre o leite, vai beneficiar, evidentemente, o consumidor do estado de São Paulo. Os impostos permanecem assim até o final do mês que vem. Mas antes disso, no dia 28 de março, o CONFAS se reúne novamente para avaliar os efeitos das decisões de hoje. E manter essas decisões depende de dois fatores: da continuidade do congelamento instituído no Plano Verão e da avaliação que os secretários vão fazer dos ganhos ou perdas de cada estado. Margarize Corrêa, Jornal da Cultura, Brasília. Aumentou o desemprego na Grande São Paulo durante o mês de janeiro. De acordo com a pesquisa mensal feita pela Fundação SEAD e pelo Diese, o número de desempregados subiu para 712 mil pessoas no mês passado, contra 695 mil em dezembro. A mesma pesquisa mostra também que no ano passado o rendimento dos assalariados caiu 2,2% em relação a 87. DECOM, SUNAB e PROCON são alguns dos órgãos de defesa do consumidor que dificilmente conseguem cumprir até o fim o seu papel. Além da falta de fiscais, esses órgãos também esbarram geralmente na morosidade da justiça. Essa situação pode mudar a partir de abril, quando o Congresso Nacional votar os projetos de criação do Código Nacional de Defesa do Consumidor. A reportagem é de Zileide Silva. Só que no DECOM, Delegacia do Consumidor, chegam em média 35 reclamações por dia. Pelo menos 20 são atendidas. E quase sempre o consumidor tem razão. Mas quase sempre também o consumidor perde um bom tempo até receber o dinheiro de volta. Esses 3 processos mostram bem isso. Em 3 garrafas, 2 de Coca-Cola e uma de Fanta, foram encontrados insetos mortos. O primeiro processo é de outubro de 87. O último, de abril de 88. Até agora, nenhum dos 3 foi julgado.
O que deveria ser feito hoje para que o consumidor fosse um pouco mais respeitado? O aumento do policiamento preventivo, acredito eu. O policiamento preventivo é um policiamento, até certo ponto, educativo, orientador. É esse o policiamento que acredito que funciona. O DECOM funcionando ou não, a nova Constituição já decidiu. O consumidor precisa de um código que realmente o proteja. E até abril, o Congresso Nacional deverá votar um dos 5 projetos que criam o Código de Defesa do Consumidor. Um dos mais polêmicos é esse aqui, do deputado federal Geraldo Alckmin Filho, do PSDB aqui de São Paulo. Entre outras novidades, ele acaba com um critério de culpa. Sem o critério de culpa, o consumidor que se sentir lesado poderá acionar o fabricante ou o comerciante, quem ele quiser. E provando que o produto estava mesmo com defeito, vai receber seu dinheiro de volta na hora. Depois, fabricante e comerciante vão se entender para saber quem foi mesmo responsável. Ao invés de elevadas sanções penais totalmente ineficientes, estabelecer o aspecto preventivo e o ressarcimento civil rápido. Com isso, nós teremos uma maior lealdade no mercado e a melhoria da qualidade do consumo. Comércio e indústria não gostaram da novidade. E hoje a ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, chamou o autor do projeto para discutir esse e outros pontos considerados polêmicos. Os empresários garantem que, do jeito que está, essa lei não pega. Dificilmente o consumidor brasileiro procura saber tudo aquilo que o produto pode dar para ele em matéria daquilo que ele está esperando. E, vez por outra, não raro, acaba por danificar o produto. E aí, então, é que entra uma dificuldade que eu vejo momentânea dessa subjetividade da aplicação da lei. Zileide Silva, Jornal da Cultura, São Paulo. O abastecimento de leite no Vale do Paraíba, uma das principais bacias leiteiras do estado, encontra-se em crise. A produção nas fazendas vem caindo desde o ano passado por causa do abate de matrizes e do alto custo dos insumos. A reportagem é de Ricardo Mendes. Em Jacareí, uma das principais cidades do Vale do Paraíba, o leite começou a faltar há uma semana. E para enfrentar a situação, comerciantes e consumidores voltaram a usar estratégias que estavam esquecidas há pelo menos 2 anos. Eu estou repartindo. Quem pede 2 litros, leite C, eu dou um C e um B. Eu reparto para servir a freguesia, né? Tem casas aí que é 3, 4 litros de leite, entendeu? Então tinha que vir um da família, comprava um. Vinha outra pessoa, comprava outro, para poder manter. Está escondendo leite para aumentar o preço, é o óbvio, né? A cooperativa de laticínios do Vale do Paraíba nega que esteja escondendo leite e que a falta tenha qualquer relação com o Plano Verão, porque o aumento dado antes do congelamento agradou ao produtor. Na opinião da cooperativa, a explicação é outra. A produção é que está baixa. A cooperativa esperava receber em fevereiro 58 mil litros de leite por dia, mas os produtores estão entregando 48 mil litros, 18% a menos. De acordo com os diretores da Colap, o motivo da queda de produção começou no ano passado. O produtor, pressionado pela baixa rentabilidade e pelo alto custo da ração, achou que ganhava mais dinheiro vendendo a carne da vaca do que o leite. O preço do boi do corte estava muito alto e o produtor com vacas de baixa produção preferiu mandá-las para o corte do que ficar sustentando o preço de ração tão alto como estava na razão de 1% ao dia no preço da ração. A decisão do abate só é tomada no caso de vacas que são fracas de leite. Mas para quem investiu num gado de alta linhagem, usando até touros importados para inseminação, o matadouro é considerado um remédio pior do que a doença. Nesse caso, a opção do produtor tem sido reduzir o consumo de ração e amargar o prejuízo. A produção caiu em quanto? 50%. E você maltrata um animal de um potencial leiteiro bom, como é o nosso, acaba sendo prejudicado justamente por falta de alimentação quando essa vaca está assim no pico de lactação, precisaria ser super bem tratada e ela fica então realmente deficiente. Para os produtores do Vale do Paraíba, mesmo que a rentabilidade do setor tenha melhorado com o Plano Verão, não há condições de recuperar a produção esse ano. Uma novilha leva 3 anos para começar a dar leite. E a partir de maio, quando começa a entre-safra, deve ficar ainda mais difícil encontrar o produto. Ricardo Mendes, Jornal da Cultura, Jacareí. Termina aqui o Jornal da Cultura. Nós estaremos de volta amanhã, terça, às 10h30. Agora você vai acompanhar Metrópolis. Até amanhã e uma boa noite a todos.